Alô, prezados amigos e irmãos, saudações fraternais, sejam todos muito bem-vindos para mais uma meditação na Palavra de Deus. Boas-vindas também aos novos inscritos nesse canal. E nós queremos continuar hoje com um tema que já iniciamos há 2 semanas, intitulado Desafios da Igreja nos Tempos Finais. Estamos, evidentemente, vivendo numa época toda especial que podemos chamar de princípio das dores. E nessa época há uma mudança radical no mundo em muitas áreas da vida e da ecologia também. A Bíblia nos fala sobre catástrofes da natureza que estão acontecendo, sobre conflitos bélicos que estão acontecendo, mudanças radicais na área econômica que estão acontecendo, na área da saúde, da mesma forma, na área social. Então, estamos vivendo um tempo muito difícil com princípios de moralidade sendo lançados fora, e a luta maior ainda é na área espiritual. E por isso é importante lembrar sempre que a luta principal é contra as leis de Deus. Lemos no Salmo 2, versos 1 a 3, porque se amotinam os gentios, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então o povo quer se livrar das leis de Deus, o povo não quer obedecer mais aos princípios da palavra de Deus. Isso vem naturalmente sendo dirigido por um grupo que pretende instalar o governo do anticristo aqui na Terra. E são grandes os poderes que estão por trás disso, mesmo onde uma nação ainda na sua maioria luta por princípios de moralidade, existe um poder muito grande querendo derrubar essas leis da palavra de Deus. A igreja é chamada de coluna e baluarte da verdade. Por isso a igreja não pode deixar de falar a verdade. A Bíblia nos informa que a igreja é a noiva de Cristo, mas ela nos informa também, Apocalipse 17, 18, que o anticristo tem não uma noiva pura, mas uma grande meretriz. E o mundo pretende transformar a igreja em meretriz do anticristo. Mas a Bíblia nos fala que não podemos calar diante dessa injustiça. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, não te cales, porque sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Hoje queremos então entrar num tópico que é muito importante na questão da luta pela pureza da igreja, a luta pela pureza moral. Deus já falou para Caim: eis que o pecado já está à porta. Hoje precisamos dizer que o pecado já está dentro da casa, não já apenas atrás da porta. Antigamente, a maioria das nações ocidentais estavam baseando em grande parte a sua constituição na palavra de Deus. Eles respeitavam o ensino da Bíblia. Porém, vemos desde toda a história de Israel e também na modernidade que a destruição do povo de Deus começa muitas vezes pela imoralidade. Lemos a respeito de Israel sendo derrotado pelos moabitas. Lemos então número 31, 16, eis que essas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Pior. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Temos depois um outro caso que é muito chocante. Israel estava numa fraqueza espiritual devido aos filhos do sumo sacerdote Eli, Hofni e Finéias. A Bíblia mostra que eles estavam desrespeitando totalmente a palavra de Deus, as ordens de Deus,
estavam num total desrespeito e de ofensa para com Deus, a Bíblia nos mostra que eles viviam numa grande imoralidade. O texto nos diz: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, pois, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então veio a luta, então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda. E tão grande foi o estrago que caíram em Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. E veio o mensageiro então para Eli e disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus e houve também grande matança entre o povo, e além disso também que os 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram e a arca de Deus foi tomada. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz por quantas dores lhe sobrevieram. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois a tomada a arca de Deus. Então ali vem Icabode, quer dizer, Israel perdeu a glória que era representada perante a arca da aliança. Por quê? Por causa do pecado de Ofni e Finéias e dos israelitas. Israel ficou praticamente 60 anos sem a arca da aliança, até ela finalmente ser trazida de volta para Israel. Hoje precisamos ver que os países do Ocidente também estão caindo nos mesmos pecados. Falta de reverência para com as coisas de Deus. Mesmo em muitas igrejas que se dizem evangélicas, existem cenas absurdas, repugnantes acontecendo. Mas os próprios países, os próprios governos estão muitas vezes editando leis que vão contra aquilo que a Bíblia ensina. Em muitos países do Ocidente, inclusive aqui no Brasil também. As autoridades judiciais estão emitindo leis que vão contra aquilo que a Bíblia está falando. Então, não podemos contar com a glória de Deus em nosso país enquanto o pecado está prevalecendo. E o pecado pior é quando está dentro da igreja. A Bíblia nos dá algumas exortações muito severas e condenou a destruição à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem injustamente, 2 Pedro capítulo 2, verso 6. E também temos as ilustrações da destruição de Sodoma. Deus não suporta a imoralidade. Temos normas que Deus estabeleceu sobre a vida familiar. E é posto para nós como exemplo aquilo que Deus fez para mostrar que o juízo de Deus vem sobre pessoas que estão vivendo nessa promiscuidade. E quantos há aqui no Brasil que estão nessa luta? Um fato semelhante aconteceu na cidade de Pompeia. Pompeia foi destruída repentinamente pelo vulcão Vesúvio, e aquilo que restou ainda mostra pessoas mortas, mas muitas ilustrações e figuras também sobre a vida promíscua que estavam levando. Homem com homem, mulher com mulher, homens com animais, mulheres com animais e assim por diante. Não dá para mostrar essas imagens aqui. Então,
Realmente, essas duas cidades deviam servir de alerta a qualquer nação, a qualquer sociedade, também do Ocidente. Infelizmente, hoje em dia, existem muitas leis nos países que vão diretamente contra a palavra de Deus. E a igreja deve ter uma luta muito grande, muito determinada, no sentido de combater o pecado. Em Isaías 3, verso 9, nós lemos: o aspecto do seu rosto testifica contra eles e publicam seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Exatamente isso que está acontecendo em nossa época. Quando então foi profetizado que Israel ia ser levado para o cativeiro, temos então a seguinte profecia: e desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a essa terra e a essa casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus. 1 Reis, capítulo 9, verso 8. Então, o próprio inimigo vai dizer: Deus abandonou o povo que se chama cristão porque abandonaram o seu Senhor. Infelizmente, vemos hoje no mundo onde países que eram considerados exportadores de missionários, países que eram considerados como cristãos, realmente estão ofendendo a Deus, e por isso o Ocidente está hoje completamente enfraquecido, porque deixaram ao Senhor. O Ocidente deixou o Senhor e está enfraquecido em nossa época. Temos então essa trajetória da derrota: primeiro, desprezo do culto a Deus; segundo, abandono dos ensinos bíblicos; terceiro, introdução e favorecimento da imoralidade; e finalmente, derrota frente ao inimigo pagão. É um castigo da parte de Deus. Então, o desafio da igreja nos tempos finais se preservar da apostasia e da imoralidade. Vemos hoje muitas práticas abomináveis: homossexualismo, lesbianismo, sexo anal de homem com mulher ou com homem, zoofilia, sexo grupal, adultério, pornografia e outras coisas mais ainda. Então, a igreja deve ser preservada dessa trajetória de destruição da sua vida espiritual. Vamos então pensar em alguns aspectos. Eu creio que a maior tentação em nosso tempo e a maior destruição acontece através da pornografia. Os dados são alarmantes. Já Deus mandou uma carta para a igreja no Apocalipse, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Veja que a imoralidade introduzido dentro da igreja. E lembrando aquele fato das Moabitas, a Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 8, e não nos forniquemos como algum deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Veja aqui, mais uma vez, a ira de Deus sobre a impiedade no meio do povo de Deus. Porcentagem de cristãos que acessam pornográfica é epidêmica, diz pesquisador. O uso de pornografia por homens cristãos é uma epidemia, indica o estudo do Ministério Homens Aprovados. Cerca de 64% dos cristãos norte-americanos admitem acessar esse tipo de conteúdo pelo menos uma vez por mês. E não são só homens, mulheres também estão entre as que assistem esse tipo de conteúdo. Cerca de 10% dos meninos com 9 anos já viram algum conteúdo pornô online. 27% dos meninos conheceram a pornografia antes dos 12 anos de idade. Aos 16 anos, mais de 3/4 dos adolescentes, 78%, já viram pornografia. E somente 3% dos homens não viram pornografia antes dos 21 anos de idade. Veja como
esta é uma provação terrível e, sem dúvida, uma das armas mais destruidoras do inimigo contra a Igreja de Cristo, contra o povo de Deus. A destruição, a transformação da Igreja em uma grande meretriz. Então, pornografia é a arma mais destrutiva do nosso tempo. A pornografia vicia tremendamente. Temos aquilo que é chamado de circuito da recompensa, onde a dopamina causa um grande prazer e esse caminho do prazer é registrado no córtex pré-frontal e a pessoa dificilmente vai esquecer. Quando está chateada ou quando está triste ou abatida, o aviso sempre vem: assista pornografia. Pesquisadores apontam que pessoas que passam muito tempo consumindo conteúdo pornográfico parecem ter menos matéria cinzenta em certas partes do cérebro e sofrem de redução da atividade cerebral. O cérebro sofre alterações com esse vício. A pornografia acaba ativando a predisposição para comportamentos compulsivos, doenças emocionais e desejos fora da realidade. Isso aqui é um relatório de um jovem de 19 anos da sua luta contra a pornografia. Então a pessoa se torna compulsiva, perde a sensibilidade emocional em relação aos outros, especialmente em relação à própria família, e a vida vai sendo destruída dentro da família. Essa mesma dessensibilização é responsável pela apatia e falta de interesse em outros tipos de atividade que antes eram significativas, já que a dopamina é o hormônio neurotransmissor da excitação e da motivação, e é ele que está sendo afetada. Essa dinâmica pode culminar na desregulação da resposta natural a estímulos sexuais, de modo que, como mostra Gary Wilson, a disposição ou a disfunção erétil entre homens jovens aumentou exponencialmente nos últimos anos, porque a pessoa aprende que a satisfação acontece por um outro caminho: assistir e se masturbar. Isso destrói a masculinidade do homem. A dessensibilização gradual dos neuroreceptores de dopamina provocada pelo consumo de pornografia resulta no escalonamento de conteúdo em que o usuário busca conteúdos mais extremos para obter o mesmo nível de satisfação que antes obtinha. Assim como acontece com outras drogas, onde a pessoa sempre procura uma dose mais forte, assim também na pornografia a pessoa procura cenas mais extremas e mais violentas para obter o mesmo nível de prazer que obtinha antes. Ele escreve: a pornografia me fez broxar para a vida. O que aprendi parando de consumi-la, convivi por anos com a sensação de que ela me afastava daquilo que tenho de melhor e, em troca, me trazia a apatia, a insensibilidade e a insatisfação crônica. Vemos que Israel foi destruído. Em primeiro lugar, eles perderam o temor de Deus. Em segundo lugar, eles se envolveram na imoralidade, então a glória de Deus se foi. E assim também hoje em dia, quantas famílias há onde a gente podia colocar o título Icabode, quer dizer, a glória de Deus já foi, ainda mantém aparência de religiosidade, mas a glória do Senhor já foi por causa do pecado. É possível parar de pensar em pornografia e parar de ansiar pela pornografia. Eu achava que isso era impossível, escreveu esse jovem de 19 anos. Confessar essa realidade para alguém próximo de confiança também pode ajudar, e muito. Além disso, a última prática que ajuda a aumentar o nosso autocontrole é a meditação. Meditar na palavra de Deus e confessar para uma outra pessoa para que possa estar ao lado ajudando nessa luta. Um dos principais benefícios ao ter parado de consumir a pornografia foi o ganho de respeito por mim mesmo. A pessoa que é viciada é escrava, e quando ela pode parar, com a graça de Deus,
ela vai recuperar o autorrespeito da sua imagem. Também a ternura, a sensibilidade e o estado de presença são o oposto do que a figura masculina rígida, mecânica e robótica dos filmes pornográficos expressa. Ao ter parado de consumir, a conexão com esses traços se restabeleceu e hoje elas são o meu ancoramento, o lugar a partir do qual eu busco agir no mundo e tomar as decisões. Então, a pessoa que fica liberta, novamente vai ter um bom relacionamento familiar. Antes perdeu toda a sensibilidade para com a esposa e com os filhos, ou a esposa em relação ao filho também. Mas, quando a pessoa fica liberta, se restabelece de novo essa sensibilidade. Um dos aspectos muito importantes é ser honesto. É mais fácil ajudar uma pessoa honesta que teve uma recaída do que uma pessoa que esconde o fracasso. Muitas vezes há recaídas, mas é muito importante ser honesto com o conselheiro ou com o próprio cônjuge para que possa haver novamente um reinício de uma vida cristã normal. É muito importante quando uma pessoa, um casal dependente de pornografia, que tenha contato com outro casal semanalmente para estudar a Bíblia e orar junto. Isso ajuda muito para a pessoa abandonar a sua prática pecaminosa. E, finalmente, não desista. Se houver fracassos, e é bem possível que haverá, não desista, porque Deus pode restabelecer novamente, plenamente, a vida cristã. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Desafio para a igreja: ser sensível para o Espírito Santo e abandonar a imoralidade, seja ela de que forma for, para se manter pura e para realmente viver para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe cada um na sua luta contra o pecado. Muito obrigado.